É por isso que ele busca e Entendi, busca. Entendeu? entendi. Então, quando esse leão tá, eu preciso da minha busca, sai da frente. Por isso precisa da internação, porque esse organismo, ele não tem racional, ele só tem instinto. Uhum, E o instinto é me dar o que eu preciso, porque senão eu vou morrer. E é involuntário isso, é uhum. químico, Sim. entendeu? Bioquímico. Então, o que a gente faz como esposa e os familiares? Precisa da intervenção. Seja bem-vinda a mais uma série Decodificando as Armadilhas da Mente. Eu sou Dani Barros. Eu sou Eduardo Menezes. E hoje nós vamos tratar sobre mais um assunto de como você, esposa de dependente químico ou de qualquer outro dependente, pode vir a parar de sofrer mesmo vivendo com ele ou não, se você já decidiu se separar. E para isso o tema hoje nós vamos estar falando sobre as questões das clínicas. Por que internar, por que não internar, se deve internar, como é o tratamento, mais ou menos isso que nós vamos tratar, certo, Edu? Certo, mas peraí, Dani, antes de falarmos sobre clínica e todas essas coisas que temos preparado aqui, me responde uma pergunta. Por que decodificando as armadilhas da mente? Engraçado esse tema, né? Teve algumas pessoas até que me questionou sobre a palavra decodificando e por que ficar falando de armadilhas da mente? Podia falar já de dependência emocional direto. Mas tem duas questões. Primeiro, vamos falar das armadilhas da mente. Por quê? Todas as vezes que nós vamos trabalhar a gestão da emoção, a gente tem que trabalhar as questões emocionais, traumas, modo de pensar, modo de se comportar, os valores que a gente tem. Como eu trabalho tudo a nível de identidade, então, infelizmente, o que trava tudo na nossa vida é a nossa própria mente. A mente mente. Uhum, E a maior mentira da mente é armando armadilhas. Né? Tudo entendi. redundante, né? Mente armando armadilhas. Uhum. Por quê? Porque ela começa, a gente mesmo começa a imaginar que tal coisa é aquilo, mas o significado é outro. Uhum. Então, às vezes você está sentindo uma tristeza, você acordou mal. Você, mulheres podem dizer que é TPM, mas vocês homens também às vezes acordam não legal. Às vezes vocês tiveram um sonho. A nossa mente está funcionando. Sim. Às vezes teve um sonho que gerou um mal-estar, ou de medo, ou de insegurança, ou de que vai perder o emprego, porque o homem tem muito essa questão de Com segurança, certeza. Com certo? certeza. Então o que acontece? A mente começa a te enganar e você nem sabe, porque você tem as suas preocupações como homem, como marido, como pai e tudo mais. Sim. Então, esses medos que às vezes nem são tão verdadeiros, começam a mentir para você e tem outro significado. Aí você começa, amanhece mal, não sabe nem porquê. E você não sabe como passar esse dia sem ficar, sem passar mal. Aí o que você deveria fazer? Quem em mim está nesse mal-estar? Qual o significado? Significado é disparador emocional. Por que eu tô assim? O que será que aconteceu? Né? Eu acordei virado, dei uma namorada boa noite e tal, mas por que eu tô virado? Tô preocupado, tô com dívida? Não tô. O que é? Aí, às vezes, é isso. Então, por que decodificando essas armadilhas? Porque na hora que você se pergunta o porquê, quem em mim está sentindo isso? Qual o significado desse sentimento? Você decodifica, ou seja, você separa de onde vem cada coisa para entender as armadilhas que a sua mente está fazendo. Então, na dependência química, a esposa que está me ouvindo, você que está me ouvindo, você não sabe direito o que está acontecendo com você. Então, por que essa série decodificando? Porque muitas vezes você, eu não sei como lidar com ele. Mas por que ele sai e usa droga? Mas por que eu tenho ansiedade? Como que são as influências espirituais que estão acontecendo? Mas por que ele me trai e é por causa da droga? Todos esses temas têm a ver com o que a gente tratou nessa série decodificando. E hoje nós vamos falar sobre a clínica. Top. Então, por isso, decodificando as armadilhas. Porque realmente, ser esposo de dependente químico precisa ser treinado para não adoecer. Nossa, com e certeza. parar de sofrer, entendeu? Não, bem bolado mesmo. Bom, falando sobre clínica, né? Eu não sou um grande especialista, eu vou te perguntar um monte de coisa Pode aqui, perguntar, tá? vamos lá. Então, assim, que tipo de clínica que existe para dar esse apoio, né, para a família,
para pessoa que é o dependente, né? Que tipo de clínica que existe hoje, Dani? Tá. Então, assim, tem alguns tipos de perfis de clínica. Então, existem as clínicas evangélicas, existem as clínicas que são chamadas, porque até tem um detalhe, viu, Edu? No Brasil não pode ter clínica. Existem algumas questões, eu não sei se hoje, enquanto eu faço esse vídeo, já pode, mas as informações que eu tinha até pouco tempo, principalmente que eu já fui esposa de 18 anos de dependente hoje, eu estou há 4 anos já separado, mas quando eu vivia com ele, o que a gente sabia é que existem comunidades terapêuticas. Ah, sim. Por quê? Para você ter uma clínica de retenção, o Brasil não tem ordem e direito, né, legal para fazer isso. Porque dentro dessa segunda classificação que eu estou te falando, que é clínicas evangélicas, que é uma comunidade terapêutica, clínicas normais, que são de 1.000 a 1.200, 1.500, porque tem um especialista lá, um psicólogo, uma assistência social, tal, que tem uma infraestrutura melhor, mas ela também não é uma clínica que é... É porque quando a gente fala clínica, né, já vem a ideia de médico, de alguma coisa medicinal. Quando você falou de comunidade, acho que deu essa ideia de é um lugar onde as pessoas conversam, as pessoas se tratam, as pessoas trocam ideias, né? Então, só que aí ela é chamada de clínica, quando na verdade é uma comunidade terapêutica. Entendi. Então as pessoas pagam 1.000 e tralalá para a comunidade terapêutica e às vezes não sabe o que é essa comunidade terapêutica e ela até tem muita boa vontade, é o que dá para fazer no Brasil, mas existem também a terceira, que é as clínicas involuntárias, que são comunidades terapêuticas, mas são chácaras com grade mesmo, mas se baixar a fiscalização lá, eles estão ferrados por algo que eles estão nos ajudando. Entendi. Porque, na verdade, eles estão dando aquela contenção para aquele período de abstinência onde aquele cara não quer, mas ele precisa. Sim, então, é complicado o Brasil não permitir ou talvez tenha uma burocracia muito ferrada, onde clínicas pequenas não têm o cacife para fazer esse tipo de acompanhamento maior e pagar tudo que é devido para ser uma clínica de contenção, entendeu? Entendi. E esses valores, na verdade, que elas cobram, na verdade é para manter, né, os lugares, manter o dia a dia dessas pessoas, né? Isso. E fora a boa vontade, como você falou. E aí eu quero entrar agora, assim, para abrir o leque do que é cada uma, tá? Então, por exemplo, uma clínica evangélica, ela trabalha apenas com a fé. Ela tem também a parte laboratorial e algumas trabalham com a parte já de, dependendo das fases, por exemplo, eu conheço algumas que são só aquilo lá, é aquela parte de oração, os cultos diários, o trabalho na horta, cuida ali do sítio, que sempre é um sítio, e conheço algumas, como por exemplo a clínica Remar do Brasil, que está em 76 países, é uma clínica que eu amo, beijo para você, Pastor Paulo, né, que é o dono, que eu conheço de perto, que é uma clínica que já vem da Europa com a mentalidade de trabalho. Entendi. Então, o trabalho dignifica. Então, o que eles fazem? Eles são aquelas pessoas que talvez você já tenha visto no Farol, que eles têm aquele casaquinho, sim. né, da Remar. Já fiz as doações, inclusive, comprei às vezes um chaveirinho, uma caneta, né? Isso, e às vezes também um lixinho e tal, e você pode dar quando você quiser. Então, aquele pessoal, muitas vezes, todos eles têm líderes já que são anos, que estão limpo há 25 anos, e estão ali com aquele pessoal que já é interno, que já veio da primeira fase, que é a parte da desintoxicação, que mais pra frente a gente vai falar, e o pessoal tá ali trabalhando no Farol, né? Então eles não são só o flanelinha, alguma coisa assim, mas são pessoas sérias que estão ali pedindo uma colaboração, né? E aquelas pessoas estão ali trabalhando, né? E às vezes o familiar ouve desse rapaz que estão forçando ele a trabalhar. Mas por quê? Porque o brasileiro tem uma mentalidade de acomodação. Entendi. Então a gente precisa deixar a clínica agir corretamente. Só que o que acontece? Como a Lala é espiritual, essa clínica, por exemplo, é uma clínica sensacional. Deus opera grandemente neles ali. Você paga um salário mínimo e o cara fica lá se ele quiser o resto da vida, sem pagar mais nada. Entendi.
Por quê? Porque ele vai se bancar. Então, se ele faz pintura, ele vai ajudar em pintura, porque a clínica tem esse tipo de trabalho. Se ele faz serralheria, se ele trabalha com madeira, tudo que tiver vai aproveitar essa pessoa. E os que não trabalham no farol. Então, é um valor até que considerável, mas é trabalhado apenas a parte, né, do trabalho ali, uma ocupação. Sim. E a parte espiritual. Isso é um tipo de clínica. Tem a clínica que são essas que estão em torno de 1.200 a 1.500, 1.900 até 2.500, que são clínicas que têm um especialista psicólogo, um terapeuta, um assistente social para ajudar as famílias. Então, o que eles estão ali? Eles estão também tendo aquele bate-papo, né, muitas vezes sobre os 12 passos, que é a base da dependência química, para o dependente, por exemplo, né? Porque, na verdade, esposa, eu estou falando aqui sobre ele porque você precisa ter uma decisão sobre aquilo que você vai fazer com o seu marido. Então, nem sempre é pra gente, tá vendo? Ele tá certo ou ele tá errado. É pra você não ficar caindo nas armadilhas da sua mente. Porque quando ele disser pra você que a clínica é ruim, você vai ter que entender o que é ruim e o que ele tá dizendo. Porque o meu ex-marido sempre me falava assim, o meu adicto, ele falava... se eu reclamar da clínica, não me ouve porque é o manipulador da dependência química que está reclamando. Por quê? Nenhuma clínica serve. Para nós, nenhuma clínica serve. Porque ninguém quer ficar preso. Sim. Ninguém quer ficar em algum lugar recluso, principalmente para tratamento, entendeu? Sim. Então, a pessoa vai reclamar. E a esposa precisa saber. Então, essa clínica mais cara, ela tem esses especialistas ali. E a terceira clínica é a da contenção, que também tem esses especialistas, mas tem já os leão de chácara, que vão estar ali segurando o BO para o cara não pular o muro, desculpa. Aí tem assim, são muros às vezes de 6 a 8 metros, são tudo ali muito estruturado para que eles tenham aquele período. Só que aí, quando o cara vai, claro que ali dentro só tem gente que não quer tratamento. Sim. Então, quem não quer tratamento, você imagina que tipo de perfil que está ali dentro naquele momento. Inclusive, o meu também já ficou. E você conheceu e sabe que é gente fina. Mas quando está na fase difícil, vira igual todo mundo. É verdade. Né? E aí, o que acontece? Quando tá ali, o que ele fala? Estão me judiando, estão me prendendo, aqui é cadeia e não sei o quê. Entendeu? E a esposa precisa saber essa diferença. Para que ela não tire o cara sendo manipulada e ele vai sair para usar droga, porque ele só quer usar droga, porque o corpo dele tá pedindo, né? Pedindo. Tá clamando. E por isso, tá? Então, agora tem um detalhe, voltando na 2 que eu falei, que é a respeito da clínica ter esses terapeutas. Essas clínicas, muitas vezes, esse valor... tem 1.500, 1.200, 1.000 e pouco, mas ainda tem os terapeutas por fora. Então, tudo isso é bom ela saber antes, para ela não ter que ficar pagando isso e aquilo outro, sem saber se aquilo é certo ou não. Entendi. E deixa eu te fazer uma pergunta. Essa parte que você citou o exemplo da Remar, né, e de tantas outras, é um tratamento, né? Fala um pouquinho mais. O que é o tratamento? O que em si é esse tratamento? É só trabalhar? O que é? Até antes de... Depois você já me reforça de novo a pergunta. Tá. Deixa eu só, como eu falei da Remar, eu quero deixar aqui também registrado, se você é de São Paulo, existem clínicas boas como a Rabep, uma coisa assim. Produção, olha aí direitinho para mim, para ver o nome correto da clínica... Rabep e da clínica da Tia Cida Oficial. Olha aí pra mim que eu quero falar o nome perfeito, depois você me dá um alô aqui que eu falo pro pessoal. O que você me perguntou? Tratamento, sobre o tratamento. Qual é o tipo de tratamento? É trabalho? O que acontece lá nas clínicas? Então, nas clínicas acontece o tratamento, seja espiritual ou não, eles têm um acompanhamento de assistente social, mesmo para a pessoa, que é um bate-papo. Tem a parte da terapia e tem a parte da psicologia e psiquiatria, tá? O psiquiatra é aquele que passa medicação. Só que tem clínicas evangélicas que não tem a parte psiquiatra. Algumas já, porque eu acho que agora já começou a ficar meio que estabelecido que para trabalhar com essa área de doença ou de comportamento que tem que ter
parte, né? Mas tem muitas clínicas evangélicas que não querem porque acham que a pessoa só pela fé vai resolver essa questão. Sim. Então tem a parte medicamentosa, que é o psiquiatra que passa, tem a parte terapêutica, que a pessoa deveria passar uma vez por semana com esse psicólogo para tratar as armadilhas da mente dele, Sim, sim. decodificar essas armadilhas, Porque não é entendeu? só na pessoa, na esposa, no familiar, Não. né? Essa pessoa também tem algumas armadilhas que prendem ela. Exatamente. E também porque ele precisa da medicação, Du, porque a questão da dependência química é só um anestésico. Porque esse dependente químico já pode olhar aí no Google, digitar dependência química e diagnóstico duplo. Eles têm um diagnóstico duplo, que é o quê? Um transtorno. Nossa, isso é novidade pra mim. É assim, todo dependente químico ele tem ou um transtorno bipolar, ou um TDAH, ou uma dislexia, Nossa. ou um autismo leve, ou um borderline, algo assim. O dependente químico tem mais os transtornos psicológicos, de psique, porque tem transtornos motores, como toque, não tem, né? A gente tem transtorno. Sim. Tem transtornos de alimentação, tem alguns transtornos, né, que não transtorno de comunicação, por exemplo, né, que é o TDAH e a dislexia, né, são transtornos de comportamento também. E aí o que acontece? Eles têm mais os que tem a ver com a psicologia. Então, assim, esquizofrenia, transtorno bipolar, como eu acabei de dizer, tá? Eles são mais para esse lado. Então, esse tipo de transtorno tem com ele a ansiedade que dispara uma compulsão. Entendi. Então, uns vão para dependência química, outros vão para o álcool e outros vão até para comida. E é onde muitos dos que fazem bariátrica acham que o problema deles é a comida e o problema deles é um transtorno por trás. Entendi. E aí assim, né, a pessoa acaba meio que se viciando, ou extravasando, digamos assim, nessa situação. Porque eu já ouvi muita gente dizer que a pessoa que faz a bariátrica, na verdade, ele não tem que se livrar do estômago, mas da pessoa que está aqui dentro, né? Exatamente. E aí é por isso que muitas vezes, como ele também está viciado, e aí ele fala que ele quer continuar comendo, muitos saem da bariátrica e vão para o álcool. Isso já é assim, tem até estatísticas, entendeu? Nossa. Então eles vão para o álcool. Por quê? Porque ele substitui um pelo outro. Entendi. Quem sai do álcool vai para a comida. Entendi. E vice-versa. E se a gente não tratar o que precisa ser tratado, ele na verdade só vai pulando de uma coisa para outra, exatamente, né? É o paliativo, né? Exatamente. Então, por exemplo, tem pessoas que estão já limpos ou que a gente usa esse termo, né? Estar limpo, mais de 20, 25 anos, mas se você for olhar o cara, ele é gordo. Ele está acima do peso, ou a mulher. Por quê? Ele porque substituiu uma coisa pela outra. Substituiu e ele acha que ele está bem, porque ele está na igreja, muitas vezes, entendeu? Ele está ali numa outra espiritualidade, mas ele substituiu algo. Né? Ele é viciado em jogo, às vezes até videogame, não é nada de perder ilegal, dinheiro. Coisa assim. Mas ele tá ali bitolado naquilo e ele nem sabe. Entendeu? Então, sempre é anestésico. Então, a dependência, eu digo, e os médicos que me perdoem, mas a questão é uma questão de linha de pensamento, e é só a gente estudar e compartilhar junto, né? Porque eles dizem isso também, eu estudei com eles. Mas o que eu percebo é que toda dependência tem cura. O que não tem cura é o diagnóstico duplo. Entendeu? Não, a dependência química é uma doença. Eu sei que ela tá lá no DSM-5 dos transtornos. Eu tenho esse livro e leio no fim de semana. Que são os livros médicos sobre transtorno. Entendi. Só que lá também tá a dependência emocional. E dependência emocional, ninguém nasce com dependência emocional. É um comportamento aprendido por um anestésico de uma falta ou uma ausência. Certo? Entendi. Então, eu fui dependente emocional. Por isso me casei com um dependente químico, porque eu me anestesiava com um amor. Nossa. Então, todas as esposas de dependente químico não são codependentes por serem esposas de dependente químico. Elas são dependentes emocionais que, por um acaso, se casaram com um dependente químico. Uau. Poderia ser um alcoolista, poderia ser um traficante, poderia ser um esquizofrênico, poderia ser um depressivo, poderia ser um qualquer. Entendi. Contanto que fosse alguém fraco que ela precisasse salvar. Uau. E é assim que a gente se cura.
Nossa, nossa. Dani, você falou assim, né? Você falou de transtorno, você falou de distúrbio, e eu queria saber a diferença entre, sabe me dizer a diferença entre Sim, distúrbio, sim, sim, sim. transtorno e síndrome? Eu até gosto sempre de ler o que eu peguei, né, de livros médicos, Uhum, para, como eu não sou uma médica formada nesse assunto, mas uhum, sou uma esposa, ex-esposa, muito aprofundada nisso, sou terapeuta, sou coach, né, mas a uhum. gente joga, quando eu atendo pessoas, eu indico eles para os médicos Sim. corretos, né? Mas eu vou ler o que eles falam sobre para a gente comentar e eu fazer essa diferença para você. Uma simples frase. Uhum, A síndrome é um conjunto de sintomas ou sinais ligados a mais de uma causa. uhum. Então, são sintomas ligados a mais de uma causa. E podem ter origens diversas. Então, ou seja, a síndrome do pânico e a síndrome de burnout, ela não é uma doença que você nasceu e geneticamente Entendi. e vai viver a vida inteira. Síndrome do pânico é os seus neurotransmissores, hormônios, como queira cada um chamar, se desestabilizaram. Então, o pânico é o excesso de adrenalina, né? Que é a ansiedade. Então, a Uhum. adrenalina é o quê? Corre que o leão tá vindo te comer. Então, quando você vai dormir e acorda com o coração acelerado, com medo, porque alguém vai pegar você ou algo vai acontecer, Uhum, quer uhum. dizer que a sua adrenalina está com a torneirinha aberta. Entendi. Porque ninguém acorda nesse medo a não ser que mexeram no portão. Não é assim? Sim, com Né? certeza. Ninguém tem. Ai, eu sou ansioso. Peraí, você acorda ansioso? Não, você fica ansioso com uma entrevista, você fica ansioso com uma reunião, com um trabalho, Sim, sim. né? Então, quando a pessoa está acordando, aí eu tenho ansiedade, eu tenho TAG, que eu até questiono a TAG, Uhum, mas entenda bem, médico, o que eu estou dizendo, é que assim, ansiedade é sintoma, é sentimento. uhum, uhum. Ninguém tem ansiedade. Ansiedade é o efeito de que algo tem errado. Ela fala, tô com ansiedade. Procura por tais ansiedade o que é. Ah, eu tenho transtorno de ansiedade generalizada. Peraí, essa ansiedade está generalizada por quê? O que é que tem por trás? Então, a TAG, ela tem depressão e ansiedade junto. Excesso de passado, excesso de futuro, junto. Mas essa depressão, ela é só depressão tipo 1, 2 e 3 ou ela é a depressão de um transtorno bipolar? Porque a medicação de uma depressão é um e a medicação de um transtorno bipolar é outro. Entendi, entendi. Então, quando vem a ansiedade nessa pessoa, ela tem que ver o que é que está aí por trás. Então, a síndrome do pânico, ela é ansiedade, é a adrenalina que está quebrada. Precisa estabilizar. Pode ser que ela tenha uma vez na vida e nunca mais tenha. Então, é síndrome. Entendi. Ou seja, um sintoma que parece que tem uma causa. Então, esse é um ponto. Distúrbio é uma alteração nas condições físicas ou mentais. Distúrbio do sono, distúrbio alimentar. Distúrbio do sono. Cara, desregulou um GABA aí, tem alguma coisa errada com o seu sono. Uhum. Então vamos tratar para ver se está tendo um distúrbio. Entendeu? Então você não tem aquilo, nasci com distúrbio. Não, você está tendo algo que está com algum problema em você. Uhum, Entendeu? uhum, uhum. Já o transtorno, ele é genético. Claro que ele se desenvolve, pode haver um transtorno que se desenvolveu por um acidente, por um Uhum. excesso de uma pressão, de uma ansiedade, uma coisa, assim, aquilo que fica na tensão. Então, por causa disso, alguma coisa acontece e a pessoa desenvolve aquilo. Mas Nossa. 99% é genético. Então, por exemplo, a síndrome de Down não deveria chamar síndrome, deveria ser transtorno de Down, porque alguém nasce com aquilo. Sim, Só sim, que eu sim, sim. sei, doutor, por que é a síndrome, tem a ver com o próprio médico, que era o nome lá dele e tal, e hoje até dado outro nome, que até falei no outro vídeo nosso, até esqueci o nome, que foi minha filha mesmo que comentou que realmente já mudou o nome síndrome de Down. Hum, Tem um outro tipo de nome. Então, o que acontece? Transtorno é genético, certo? entendi, entendi. Então, quando uma pessoa tem uma síndrome ou um distúrbio, ela não vai para droga, porque ela vai um momento, mas às vezes, nossa, fulano de tal já usou droga, mas nunca ficou viciado igual o irmão ou igual não sei quem. Por quê? Porque, é porque tem uma predisposição. Não, é que um tem O distúrbio e o outro outro tem não. transtorno. Entendi.
O distúrbio é só uma fase. O cara foi e usou um barato lá só para sossegar a ansiedade, que a mente acelerou, e a pessoa nessa foi e usou um baseado, fumou, cheirou uma cocaína, entendeu? Mas o cara que insiste em continuar, não é porque ele tem predisposição, ele tem um transtorno por trás. Ah, agora ficou mais claro. O transtorno, então, é algo que a pessoa já nasceu com aquilo. Isso. E aí pode ser que até algum momento, algum acidente, alguma coisa aconteceu na vida dele que despertou esse negócio que estava guardadinho. Isso. As outras coisas, elas podem ser geradas ao longo do tempo. Por exemplo, eu vivi 18 anos com dependente químico, fazendo todas as buscas que você também me acompanhou, era nosso amigo, você conhece a história. Sim. Mas o que acontece? Eu não sabia que ele tinha um transtorno, foi a única coisa que nós não sabíamos. E eu só descobri que após a minha separação, a minha filha desenvolveu o transtorno bipolar. Quando eu vi que o comportamento dela mudou, fui no médico. O médico falou, isso é genético. Quem tem na família? Aí eu falei, ninguém. Ele falou, ninguém tem vício? Eu falei, o pai. Então ele tinha transtorno bipolar. Nossa. Aí explicou tudo, porque quando eu vejo a rota de recaída dele, que eu achava que era intolerância, irritadiço, fica sem dormir, fica compulsivo e vinha a queda, ela tem com o transtorno bipolar nela mesma. Quando vai despolarizar de um polo, ela fica irritada, intolerante, perde o sono, acorda de 3 horas como se estivesse pronta para correr uma maratona e ficava compulsiva. Então eu percebi que isso não era a rota de recaída, era o transtorno que estava vindo. Uau. E ela desenvolveu aos 17. Por exemplo, existem pessoas que desenvolvem aos 30 anos. Cássia Kiss, que é a atriz, ela tem. E ela disse em relatos, eu falo porque ela mesma disse, está no YouTube para qualquer um ver, que ela descobriu aos 40 anos que ela tinha. Nossa. E ela já tinha perdido 8 casamentos. Puxa vida. Entendeu? Então, assim, a pessoa, uma artista tremenda da Globo, maravilhosa, quer dizer, normal, mas assim, sofreu um bom tempo sem saber direito, foi diagnosticada, né? Talvez, porque eu não me lembro bem ao certo, mas pode ter sido diagnosticada com depressão a vida toda. E o remédio de depressão estabiliza. Imagina você no seu ápice da mania e na depressão você toma um remédio para fazer isso. Aí você tá aqui e continua o remédio fazendo isso. Nossa. Então, tá errado. Você não pode ser diagnosticado com uma coisa e às vezes acontece. É culpa do médico? Não. É porque as pessoas não sabem quem elas devem procurar. Que tipo de tratamento ou que médico que trata isso corretamente? E não é que tem o certo ou errado. Às vezes tem psiquiatras que até tratam legal. Mas você tem que saber até o que você está procurando. Isso é decodificar as armadilhas da mente para que a esposa possa parar de sofrer. Aí ela está sofrendo por falta de conhecimento. Sim. Entendeu? Sim. Nossa, isso que você me falou me gerou mais outras 2 dúvidas, né? Vamos continuar falando sobre o tratamento, né? A gente falou o que é o tratamento. E por que precisa fazer um tratamento em si? O tratamento da dependência dentro das clínicas. Isso. Porque é assim. Vamos voltar um pouquinho. Claro, não, tudo bem. O que acontece? Tem que haver esse tratamento, porque a dependência, digamos, o cara vem do transtorno e ele não sabe que tem, ele só anestesia com a droga. Quando ele vai para a droga, e aí vamos falar da dependência independente dos transtornos, tá ali a química no corpo, no couro do cabra. Quando a química tá ali, seja através da cocaína, do álcool ou do crack, ele está totalmente, bioquimicamente falando, totalmente alterado. A mente dele é um leão louco por dopamina. Imagina um leão louco de fome e você na frente desse leão tentando impedi-lo de passar. Dopamina é aquele sentimento, é o hormônio que deixa você feliz, que deixa você satisfeito, é isso? A dopamina, ela tem 2 explicações e doutores e psiquiatras, eu sei que a dopamina é a antecipação do prazer, mas deixa eu só explicar para nós que somos leigos, familiares, então tenham paciência comigo. Para mim, né? Eu que sou leigo. Tô cheio de dúvidas. Porque às vezes fala, não sabe nem o que tá falando. Não, eu sei, mas deixa eu explicar melhor. A serotonina é do prazer, mas a dopamina é assim, vamos para a Europa. A expectativa da viagem é que nos gera dopamina. Então,
Nosso cérebro tá derramando todo dia imaginando o quê? Uhum. Tá no avião, você tá lá. Quando você chega lá, não tem dopamina, tem serotonina, oxitocina e todas as outras inas mais. A dopamina foi a antecipação da busca. Entendi. Então, o viciado está sempre buscando a antecipação. Quando ele goza usando a droga dele, né? O gozo, o prazer de usar a droga, já não é mais a mesma coisa. É por isso que ele busca e busca. Entendeu? Entendi. Então, quando esse leão tá, eu preciso da minha busca, sai da frente. Por isso precisa da internação, porque esse organismo, ele não tem racional, ele só tem instinto. E o instinto é me dar o que eu preciso, porque senão eu vou morrer. E é involuntário isso, é químico, entendeu? Bioquímico. Então, o que a gente faz como esposa e os familiares? Precisa da intervenção. Então, como é o tratamento? Primeiro passo, desintoxicação e desinflamação desse corpo. Ele ficando 2 meses seria o suficiente para essa desinflamação e desintoxicação, se houvesse conhecimento de tudo que eu vou falar daqui para frente nesse segundo passo. Mas o primeiro passo precisa de intervenção. Porque se você, Deus o livre, sofre um acidente, não vão para casa, tá bem, quebrou coluna, tá com um nervo exposto, vai para casa, tá tudo certo. Tudo errado. Deixa, entendeu? Ninguém aguenta, esse cara precisa. Ah, porque ele é doente. Não é doente. Ele está com o organismo bioquimicamente desestruturado. Ele vai ter que entrar em internação. Sim. Só que aí, vou segurar até aqui. Primeiro passo, tem o segundo passo e o terceiro. Só que, dentro dessa situação, tem muitos familiares que não querem internar. E a gente vai falar mais pra frente. E isso é uma irresponsabilidade. Por quê? Porque essa pessoa, ela pode até não querer por uma ou duas questões. Você, dependente de quem, eu não posso me internar. Que isso, meu trabalho, e meu isso, meu aquilo, enfim, que a gente vai falar lá pra frente. Mas entenda só, essa pessoa, ela está doente como você que acabou de sofrer um acidente. Se não tiver intervenção, você pode morrer. Então tem que intervir para esse corpo sanar. Quando uma pessoa obesa, ou até você que tiver aí com 20 quilos, 30 quilos a mais, primeira coisa que eu vou te falar, vamos trabalhar sua mente. Eu também sou coach de emagrecimento, por quê? Porque eu lido com compulsão. Eu ensino a esposa a parar de sofrer para viver com ele, através dela aprender a gerir a compulsão dela por ele. Na dependência química, a compulsão pela droga. No emagrecimento, a compulsão pela comida. Vamos trabalhar as armadilhas da mente? Vamos. Por quê? Porque você vai ter que desinflamar esse teu corpo para que você comece a emagrecer. Sim. Entrar em equilíbrio, né? Entrar em equilíbrio, porque tá tudo desequilibrado. Essa compulsão é um desequilíbrio. Exatamente. Só que ela é um desequilíbrio que vem de uma ansiedade, que provavelmente vem de um TDAH, porque a maioria das pessoas que estão acima do peso, na obesidade, que vai para a bariátrica, tem TDAH. Já assim, da estatística, 10 que eu trato, 9 tem. Nossa. O TDAH, entendeu? Então, por quê? Tem uma ansiedade que vem de uma compulsão. Então, esse corpo precisa tirar o industrializado, o carboidrato. E esse dependente químico precisa tirar toda essa química que faz com que ele fique nessa fúria do a dopamina. Aí o que vai acontecer? Tirou tudo isso dele, vai baixar para depressão total. Por isso que dentro da clínica tem que ter o estabilizador de humor e um médico lá especializado para dizer para ele, agora a sua dependência, que você está depressivo, vamos tomar um estabilizador de humor que tem a ver com o seu organismo, mas não pode ficar nesse porque a sua depressão não é só do seu organismo, ela vem do seu transtorno que é tal. Só que não. A clínica, o tratamento é interno, que você está me falando qual que seria o tratamento ideal, não é isso? Essa é a pergunta, né? Me ajuda porque eu vou, você precisa me ajudar. Na verdade é o porquê do tratamento, né? Mas eu vou estar esclarecendo tudo. Tá, então o porquê do tratamento? Precisa ser desintoxicado, ele vai ficar um tempo fora, porque na rua ele não consegue, e automaticamente, quando você entra numa clínica, mesmo que não seja involuntária, o que você está fazendo ali com a sua mente? Cara, eu tô aqui para me tratar. Se eu tô na rua, eu tô perto de qualquer coisa que eu posso pegar e dar um jeito de sair. Ali dentro eu tô olhando, não tem pra onde fugir. Eu vou ter que aceitar que dói menos. Entendeu? E aí é mais fácil. Então pronto, a clínica tá ali. Passou esses 2 meses,
Se a clínica atende toda essa parte psicológica, onde vai tratar o transtorno, onde vai tratar toda a parte de acompanhamento das emoções, trabalhar o que é transtorno, o que é o passado dessa pessoa. Porque, por exemplo, se esse menino tem um transtorno, essa mulher, tá? Mas vamos dizer, porque como eu cuido de esposa, é o marido dela. Mas vamos dizer que esse menino teve um transtorno bipolar ou até um TDAH, nem era. O TDAH é um transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, que não é um déficit, na verdade é uma atenção ao todo. Ele tem déficit de foco e não de atenção, certo? Sim. Tá. Aí o que acontece? Esse menino na escola, se não estudou numa escola que acompanhou, que tem essa habilidade, a mãe não sabia, provavelmente esse menino não gosta de estudar, esse menino não sabe ler, esse menino não sabe não sei o que, a autoimagem vai detonando. Ele acha que ele não é capaz. Cresce um adulto cheio de traumas, achando que não é capaz de nada, não para nenhum emprego, por causa que entra em coisa que o TDAH não suporta, ficar no escritório com planilha, né? A maioria dos caras que tem grana hoje, os milionários, tem TDAH. Mas os caras são, querem mudar e ganhar dinheiro com isso. Então eles usam aquilo a seu favor, às vezes sem saber. E a pessoa que é numa situação mais difícil, o que ela tá? Ah, tá na escola, não consigo nada, tô só jogando videogame, e a mãe dizendo que o cara não sabe nada. Então ele não consegue decolar. O que ele faz para se anestesiar aos 15, 17? Droga. Vai pra droga. Entendeu? Então ele tem isso por trás. Aí tem que tratar essas emoções, o psicólogo, aí o assistente social e mais a parte que vai com a família, para orientar isso tudo que a gente está conversando aqui hoje. Sim, claro. Para dizer, e outra coisa, dentro desse tratamento, dizer para a esposa, existe o homem fora da droga, que é teu marido, pessoa, persona. E existe o transtorno, que é o diagnóstico duplo dessa persona. E existe o manipulador da dependência química. E a dependência química, o que é dentro desse... Para ela se relacionar com o cara certo na hora certa. Porque se ela tratar, quando ele voltar depois de 6 meses bem, o dependente químico no homem fora da droga e no transtorno, ela dá ruim. Porque esse cara, ele tá bem, ele não quer droga agora. Mas ele tem uma personalidade, não quer assistir filme agora, não quero conversar agora. Ah, ou então tô calado, ou então quero passear porque não quero ficar em casa. Ah, tá querendo usar droga. E é só o homem. Então ela arrebenta com o relacionamento e manda ele pra droga de novo. Nossa, são vários fatores, né? Como a mente humana, ela é diferente, né? Como tem coisas assim, bem profundas. Aí, dentro da clínica, né? Na verdade, você falou pra mim algumas especialidades, né? Qual a diferença entre elas? O neurologista, o psicólogo, o psiquiatra, qual que é a diferença entre eles no tratamento, né? O neurologista em si, o pouco que eu sei, se eu falar alguma coisa errada, doutor, me perdoe, mas vocês também podem olhar aí na internet, mas assim, o neurologista, ele cuida do sistema nervoso, né? De algumas situações assim. Então, por exemplo, uma enxaqueca, neurologista, Alzheimer, neurologista. E o outro, é o que você falou, psiquiatra? E o psicólogo. E o psicólogo. Então, assim, o psiquiatra, ele é aquele que ele entende através de um laudo qual a medicação correta que você vai usar. Entendi. E, doutor, volto a dizer, se eu falar alguma coisa, deixa só para separar para os leigos, nós que somos esposas e tal, tá, gente? Eu não tenho 100% da razão, mas vocês dão uma olhadinha lá, que tá tudo no nosso Dr. Google, que ele nos ajuda bastante. Né? Mas assim, legalmente falando, separando. Então, o psiquiatra é aquele que fala, ó, veio aqui, você tem um transtorno bipolar, vai tomar essa medicação. Alguns psiquiatras são especializados em. Então, tem psiquiatra que é do clínico geral, psiquiatra que atende qualquer um que chega no hospital, né? Ou psiquiatra que atende do pequeno até o adulto. Mas tem psiquiatra só de transtorno bipolar, como é o caso da minha filha. Tem psiquiatras que são especialistas em TEA, que é o autismo leve, ou autismo, né? Os níveis de autismo. Então, eles cuidam daquilo ali específico, mas é um médico que faz 7 anos de faculdade para se especializar em psiquiatria num nicho mais aprofundado ou não. Deu para entender? Sim. E o psicólogo? E o psicólogo ou terapeuta é a parte cognitiva, comportamental. Então, tem várias partes, tem a psicanálise, né, que aí é mais aprofundada, talvez eu não saiba diferenciar um do outro agora, mas eu sei que eles estão tratando esferas da parte cognitiva, né, e comportamental dessa pessoa, né, a psicologia dela em si. E eles todos atuam dentro da clínica?
podem atuar dentro da clínica. Aham, ah, entendi. É, falando um pouquinho sobre o tempo, né, do Ah, só tratamento. um detalhe, Ah, sim, desculpa, sim. Edu. Dentro desses três, o correto para tratar transtorno é o neuropsicólogo. Nem é Uhum, neurologista que cuida do sistema nervoso, como eu uhum, falei, uhum. né, que é a questão de enxaqueca e tudo mais, e nem é o psicólogo só do cognitivo. Esse neuropsicólogo é provavelmente um psiquiatra ou um médico que fez uma especialidade, né, que fez o processo dele de medicina e se especializou em neuropsicólogo, que é o cara que cuida dos transtornos. Entendi. Qualquer transtorno, distúrbio, esse cara é o cara. Então eu vou lá, Dani. É o conjunto dessas especialidades. Ele é o cara que vai falar assim, não é o conjunto das especialidades, porque a psiquiatria faz uma coisa, ele não diagnostica. Ele diagnostica, quem dá medicação é o psiquiatra. Entendi. O neuro, ele não tem, pelo que eu sei, o pouco que eu Uhum, sei, uhum. se eu estiver falando bobagem, me perdoe, mas assim, o neurologista, os neuros não dão a medicação, eles encaminham para o psiquiatra que faz Prescreve. prescreve, Uhum. exato, tá? Então, o neuropsicólogo é o cara que descobre se o seu marido tem dependência química ou não. Qual o transtorno por trás da dependência química? Uhum. Dani, vou lá, cara, eu tenho uma aceleração, tenho uma ansiedade, será que eu tenho um transtorno? Então eu vou e pago esse médico, Uhum. que é um pacote que varia de 800 a 2.000 reais, tem vários tipos. Uhum. Então ele faz uma sessão, 10 sessões com você, e conforme o seu histórico de vida e mais os testes, ele descobre se você tem um TEA, se você tem um TDAH, se você tem uma dislexia, se você tem transtorno bipolar ou qualquer outra coisa. Uhum. Porque ele vai analisar ali que tipo de transtorno que você pode se aproximar. Uhum. É um diagnóstico mais aproximado e o processo é que vai dizer se é realmente aquele laudo ou não. Entendi. Porque pode ser que o cara fecha com TEA e na verdade não era um TEA, era uma outra coisa. Uhum. Tá? Uhum. Mas aí é aquilo já muito consciente. Você tá com um feeling ali, puxa, eu acho que não era bem isso, é tal coisa. Volta no médico, doutor, fiz isso. Ah, então não é TDAH, é só tal coisa. Uhum. Entende? Entendi. E aí, a partir disso, você consegue entender que essa compulsão vai ser tratada com a. Uhum. Então, o que te faz ser um leão, buscar a compulsão, tem algo além da química que você experimentou. Porque a dependência química, se eu fosse definir ela agora, é um registro de memória. Então, tipo, eu gosto de morango, eu gosto de abacaxi. Quando eu te falo essas frutas, se você come essas frutas, já vem na tua memória a textura, o gosto, o cheiro, a cor, porque você tem esse registro de memória. Sim. Então você fala, Edu, nessa dieta que você vai fazer, você não pode comer morango de jeito nenhum. Então você sabe que tem o gosto, tem o prazer. E conforme passa o tempo, você até pode lembrar do morango, mas você já desacostumou de usar. Uhum. O morango tá no teu couro, porque desde de pequeno você come, ficou 2 anos sem comer morango. Vai achar morango no seu corpo? Não. Porque vai sair em todas as fezes e tudo que o corpo já produziu, correto? Mas a memória, ela vai Ela permanecer. tá lá. Então, a química, ela sai do corpo com 30 a 60 dias. Dizem com mais tempo, digamos, 6 meses, porque como tem tá o sangue, entra no sangue, vai pro cabelo, o cabelo cresceu do couro, já não tem mais nenhum contato no seu corpo. Então, não tem mais química no corpo. Como é que a pessoa recai depois de 1 ano, 2 anos? Por causa do registro de memória. Entendi. E aí, eles dizem assim, existe a síndrome de abstinência demorada, e é por isso que ele cai. Eu imaginava, quando ele caiu as primeiras vezes, nossa, o SAD, que chama SAD, né? Vai ver que assim, a química tá lá e de repente ela acorda. Mas não é isso, quem acordou foi o transtorno. Entendi. Às vezes a pessoa tava lá num transtorno dela em stand-by. Só que isso, de repente, deu uma despolarização, seja lá o que foi, e aquilo veio para compulsão e a ansiedade disparou. O cara vai buscar o registro de memória dele. O que me alivia isso? A droga. Por isso que ele vai lá. Por isso que aí ele entra num constante desequilíbrio. Isso. Aí. Então, ele não é um dependente químico. Ele se anestesia com a química, mas ele tem um transtorno, ele tem um diagnóstico duplo.
Que precisa ser tratada. Essa talvez seja a raiz do problema. Essa é a raiz do problema. Entendi. Então, para mim, a clínica, a hora que ela passou 2 meses lá, 30 dias de desintoxicação, que a pessoa fica muito debilitada, uso de crack deixa a pessoa totalmente detonada por dentro, queima tudo, sabe? Quem cheira cocaína, também as vias, né, respiratórias compromete muito, pulmão, tudo isso vai abalando demais. Então, 30 dias dá para esse cara estar mais estabilizado, com a medicação para o físico. Agora, na hora que passou, é a hora de entrar e falar qual é. Só que muitos saem nunca. Olha, ele passou por 10 internações comigo. Ninguém nunca sentou comigo e falou, teu marido tem isso. Entendeu? Nunca disse. Por quê? Porque não tinha informação, eu acho. E isso é o princípio, para mim, de uma clínica. Sim. Então, hoje, se eu vivesse se eu ainda estivesse vivendo com ele, acontecesse algo, a primeira coisa que eu ia fazer é alertar a clínica sobre isso, conversar com eles até para orientar, né? E é um bate-papo, porque é uma parceria. E eu ia falar, olha, não dá para ficar numa clínica onde não trata o que é. Porque ele tem que ser tratado com a medicação correta do que ele tem que o leva a se anestesiar com a droga. Sim. Então, o tratamento, para mim, seria isso. Aí, o fato de estar lá, né, com o laboratorial, que é a parte toda da conversa, da terapia, do trabalho na horta, de tudo, tá tudo bem. Só que para que ficar o cara 1 ano internado? Hoje não faz sentido, porque se a droga não tá mais no seu corpo, se você tá trazendo tratando o transtorno em 3 meses, se você tá tendo acompanhamento 4º mês com terapeuta e psicólogo, 5º mês é a hora de vir para casa. Nessa estrutura, tá, Lu? Sim. Quando não tem essa estrutura, o cara tem que ficar lá mesmo porque o corpo dele tá que tá. Tá instalando pra pegar a substância novamente. Entendeu? Porque ele não trabalhou o transtorno. Quem tá mandando ele pra rua é o transtorno. E se ele não tem, melhor ficar na clínica do que ele ficar na rua. Por isso que um monte de gente pula muro de clínica. Exatamente. Um monte de gente vai falar pra esposa, pro irmão, parente que tá sendo maltratado lá. Porque quer sair de lá de alguma forma por causa do transtorno. Lembrando, quando ele quer sair nas primeiras semanas e primeiros meses, aí é dependência química. É leão abstinente querendo a droga. Entendi agora. Certo? Quando o cara tá 4 meses, pode ser que ele tá lá já sem o leão, medicado e conversando com os terapeutas. E esses 3 meses, esse transtorno ou qualquer coisa, deu uma pausa. Só que aqui no 4º mês, o transtorno vem para compulsão. Aí ele acha que ele quer droga, mas ele não está com o leão, ele só acha. E ele se incomoda. Por quê? Porque ele tá sentindo dor. Ele tá sentindo dor, porque aquela compulsão, imagina você com compulsão sexual, sem poder fazer nada, por exemplo, com uma coisa natural, né? Pô, você fica doente, entendeu? Imagina a pessoa aqui com a compulsão dela, sacou? Por isso que mulheres que estão comendo ali chocolate, tem que parar pra dieta, ela tá viciada naquele que a gente fala do chocolate. Então, para uma esposa parar de sofrer vivendo com um dependente, ela precisa ter esse conhecimento sobre a clínica. Porque falta de conhecimento sobre isso causa dor. Porque ele fica numa clínica que não dá resultado, ele foge, ela sofre. É um sofrimento, assim, vai desde da pessoa do dependente, entra na família também, né? Sim. Nossa. A minha segunda pergunta é em relação à família, né? Eu tinha falado para você que tinha 2 perguntas, a segunda é relacionada à família. Entender um pouquinho, né? Falar que vai para uma clínica de reabilitação, às vezes dá uma vergonha, né? E acho que esse tipo de vergonha talvez faça com que as pessoas acabem não levando. Isso é prejudicial, né? Como tratar isso? Então, primeira coisa, eu queria até falar um pouco sobre essa questão da vergonha. Porque por falta de conhecimento, como eu digo, essa esposa tá parando disso, né? Tá sofrendo porque ela não tem esse conhecimento. Então, para você poder parar de sofrer vivendo com seu esposo, certas questões emocionais precisam ser tratadas para você poder interná-lo. Porque assim, Edu, a vergonha você tá vivendo ainda, quando você se casou, ela muitas vezes se casou, o cara não tá, ela nem sabia que ele estava tão assim enterrado na droga, ela acha que não estava. Ou ele já tinha parado um tempo e voltou depois. Você casou com uma pessoa, com uma imagem que você não sabia direito quem era.
Quando ele recai nas drogas, você quer de volta essa imagem. Você não aceita essa condição de dependência química dele que tem no homem fora da droga, né? Tem o homem e tem a dependência, né, dentro desse homem. E aí o que acontece? Ela não quer assumir que ela é esposa de um dependente químico. Você tinha vergonha? Então, eu tinha. Eu achei que eu não tinha. Mas eu até falei num dos vídeos que o meu líder na época, né, que a gente foi para a igreja lá e na época trocamos de um local para ir para outro, e ele era especialista, né, com dependência química, com pessoas, tinha uma especialidade com as pessoas, na verdade, né? E aí eu casei com um diretor da igreja que eu convivi, da comunidade. E aí, não que isso é um problema, Sim, sim. mas com as quedas, não dava para viver aquele momento ainda, porque ele estava em outro momento dele, que era dependente químico. Sim. E não estava conseguindo mais voltar ao diretor e estava indo, né, a dependente. E aí esse líder falou para mim, quando você vai assumir a dependência química do seu marido? Nossa. Porque quando ele falou que ia visitar um amigo nosso que tinha em comum, que tinha um filho assim, eu falei, não conta que aconteceu tal coisa. Aí ele falou, quando? Entendeu? Então, eu não tinha me atentado que eu ainda estava escondendo. Eu achei que estava tudo bem, mas não estava. Não estava, não conta, não diga. Então, nem sempre não, eu não tenho vergonha. Por exemplo, internei de boa, todo mundo saía, mas tinha coisas que eu ainda escondia. E claro que não é tudo que você tem que ficar abrindo para ninguém. Tem amigos e amigos, Claro, certo? claro, Tem colegas, tem tal, tem amigos tal. Mas às vezes até a família que critica demais, não entende a dependência, acha que ela é sem vergonha e ele também. Você vê, olha que tem tudo que eu tô te contando que tem por trás. Se os parentes não sabem, eles jogam tudo na conta da dependência, que o cara não ama o filho, que o cara não ama a esposa, que o cara é um Nossa, vagabundo. vira uma bola de neve. Vai virando uma bola de neve. E não é. E não é, e tem tudo isso. Então, quando ela tem noção disso tudo, ela se posiciona. Ó, a doença dele, ou o comportamento dele, que é aquilo que eu digo que não é bem doença, é o transtorno, e não a dependência química. E a dependência química tá assim. Só que aquilo, como ela não tem noção e ninguém tem uma resposta, o cara faz porque ele quer. Entendeu? Porque, pô, tem tudo, tem família, tem apoio, tem igreja, tem não sei o quê, e continua, é falta de conhecimento. Então, o que ela faz? Ela omite isso. E ele diz o quê? Que quando ele ainda tá na maconha ou tá na cocaína, dá para manter o trabalho. Aí, às vezes, ele até vai perdendo um emprego aqui, perdendo outro ali. Às vezes, a maioria, tem muitos alcoólicos, por exemplo, que são pedreiros. A maioria todos tomam um negócio no final do dia. Esse cara tá lá no meio. Então, esse cara acaba trocando de emprego, porque ele não para em nenhum por causa do problema dele. Tanto um quanto o outro. O dependente químico vai perdendo aos poucos. Aí ele fala, como que eu vou me internar? Se eu tenho meu trabalho, meu médico não sabe, meu chefe não sabe que eu uso droga, que eu tenho meus problemas, porque eu tenho meus problemas à noite, mas durante o dia eu tô indo trabalhar, entre aspas, ou falto por um outro motivo, entendeu? Sim, então, você vai ter que moralmente ser exposto. E aí a família fica comprometida e vendida. Só que quanto mais passa o tempo e esse homem não se posiciona a seu próprio favor, e ela, por não conhecer, também não, ficam os dois aprisionados nesse ciclo até a hora que a bomba estoura, quando a coisa já vai perdendo todo o rumo. Aí vai perdendo emprego, vai perdendo a família, vai fazendo cagada, vai sendo preso às vezes, porque a coisa estoura de uma forma gradativa, né? E a pessoa não sabe mais o que fazer. Então, ela não interna para não passar vergonha. Agora me diga, imagina você com um machucado grave em você e não, Edu, então você machucou o pé, mas não vamos passar no médico não vamos ficar internado aí um período aí na UTI, porque a gente tem vergonha. Nossa, porque eu bati o carro, tem vergonha. Isso, claro, pra gente não é normal, todo mundo sabe que tem, mas é a mesma gravidade. Claro. Porque é um problema de UTI tão sério quanto um pulmonar ou qualquer outra coisa assim, você entendeu? E o sofrimento vai só agravando. Com o passar do tempo sem tratamento, a pessoa vai ficando cada vez pior. E aí eu te digo uma coisa, e eu digo pra você, mãe, que se estiver me vendo, se você é esposa e mãe de dependente químico, como eu já ouvi mães me falarem, que não era para internar porque ele é o filhinho querido, não sei se eu vou ficar sem ele. Você vai matar seu filho.
Então é tão grave isso, Du, que muitas já me procuraram e falaram, ai, mas eu não sei, não é um lugar, ele não gosta, ele reclama. Claro que reclama. Lembra que eu falei? Que ele falou pra mim, ai, a comida é ruim, dormir com os homens roncando, dormir com os homens peidando, Uhum. dormir com os homens com chulé. Então, quando ele tá na rua com os caras, não tem nada disso. É verdade. Só que quando ele tá na clínica, que é até um bom lugar, não dá. Porque aí tá sem a droga, né? Não dá pra aguentar, né? Sem tomar Sim. um drink antes. Aham. Aí tá lá, tá tudo ruim. Só que ele tá alimentado bem. Ele tá com o suficiente, porque volta gordo, viu, filho? É. Volta gordo. E aí eles falam que não estão comendo bem, mas volta gordo, É, né? entendeu? Daquele jeito lá, É, né? vai tá Também passando fome. comida 3 vezes ao dia, né? Às vezes 4, 5 vezes ao Sem dia. fazer nada, no máximo uma hortinha ali, Não né? é? Tal. Não que eu não tô falando que vocês não fazem nada. Eu sei que também talvez tenha um trabalho braçal, mas eu quero Mas dizer eu acho que cuida bem. Cuida bem. cuida bem. Dá alimentação, dá algo para ocupar a mente, cuida-se bem, né? Mas quem é o homem que quer ficar preso? Nenhum ser Claro. nasceu para ficar Claro, preso. claro. Uma coisa é você ir para um resort, passar lá 10 dias, 15 dias, você quer, né? Se filho? divertindo, né? Exatamente. Agora você tá lá, às vezes até tem uma piscina, muitos têm. Até eu vou falar o nome daquelas clínicas que eu tinha falado, que é a Rabep, né? Que é a clínica do Humberto, uma clínica excelente. É um preço, né, como o pessoal fala, de 1.000 até 2.000 reais, sei lá, vocês têm que ligar lá para saber, porque cada um ele faz um preço, o cara ama o que ele faz. Eu indico mesmo, vou colocar aqui debaixo desse vídeo o site deles para vocês pesquisarem, quem é aqui de São Paulo, né? E tem a clínica também da tia Cida, que é a clínica Vida Livre, é uma mulher que ama esse trabalho, foi dependente química e é a mãezona, até o nome mesmo, tia Cida, porque será, né? Ela ama o que ela faz também. E são clínicas que eu conheço. Então, a Remara, a Rabep, né? Então, são clínicas que eu sei que tem toda essa estrutura, Sim. né? Que trabalha essa conscientização, tem o conhecimento do transtorno. Então, assim, são clínicas sérias para isso. Então, quando a pessoa não tem, ela acaba ficando vendida. Então, tem que internar. Se você, no caso, você é de igreja, alguns não sabem, tua família não sabe, faz de conta que ele foi fazer uma viagem, minha amiga. Foi fazer uma viagem, passou uns 20, 30 dias fora, dá um jeito, porque se você não intervir, você está negligenciando uma questão de saúde para a sua família e para o seu casamento. Então são coisas muito sérias que a falta de conhecimento, não foi fácil a primeira internação nossa. E olha que ele, que você conheceu, internou muita gente. Quando ele recaiu depois de 9 anos, eu falei, agora marido, é a hora de você dar testemunho. Porque agora chegou a tua hora de internar. Ele chorou, porque não é fácil. Não, claro que não. Ele contador, com a empresa que tinha, tal. Poxa, não é fácil, mas qual era a saída? Não tem saída. É aquilo, se você tá com dor de cabeça, tem que tomar um remédio ou procurar porque que a dor de cabeça tá vindo, né? Porque às vezes o remédio é só a cabeça doendo é um sinal de que tem algo errado no corpo. Não é a cabeça que tá doendo. Se tem alguma coisa, e o remédio é só anestésico. Sim. Só que no caso da dependência, ela precisa de um remédio urgente, de intervenção urgente. E às vezes a pessoa deixa passar por causa da vergonha. Sim. E aí esse filho morre, esse marido morre porque não teve a intervenção correta. Na verdade, ela precisa, a pessoa que está levando, né, o dependente químico, né, a esposa, irmão, primo, precisa olhar o final, né? A vitória no final, o que vai acontecer no final, Sim. ver esse ente querido bem, saudável, né? Por mais que precise passar por esse tipo de tratamento, precisa olhar lá na frente, né? E ver o que vai ter de recompensa através disso tudo. Porque se você olhar, por exemplo, uma pessoa que tem a obesidade mórbida que vai para um spa, é uma clínica. É uma clínica de intervenção. O que está acontecendo lá? Ela vai ter alimentação correta, não vai comer chocolate, não vai comer carboidrato, não vai comer industrializado, vai tomar medicação correta, vai fazer o exercício. É uma intervenção, mas porque a spa é chique. A clínica também é um spa da dependência química. Entendeu? Só que a coisa é tão mal vista por não ter conhecimento do que acontece que até a internação é mal vista. É que gera o preconceito, né? Exato. Quando fala de dependência química, essa palavra já vem carregada de preconceitos, né? Então, por isso que fala sobre clínicas de, não, peraí, não é bem por aí. Não, é um spa, é um tratamento que a pessoa está fazendo, né? Eu sempre reafirmo, e às vezes eu tratei como eu sou coach de emagrecimento, também por causa da compulsão,
eu vejo que algumas pessoas falam assim pra mim, eu não sou viciado, eu não sou compulsivo. Você é. Só que a pessoa não quer, porque, não, você quer me comparar à dependência química? Claro. Não existe separação. O viciado em pornografia não é diferente do dependente químico. A diferença é o tipo de droga. Porque a mesma química e o mesmo visual da pornografia dispara a mesma dopamina no sistema de recompensa que nós temos. Então, é o mesmo efeito. A diferença é que aquilo vai saindo de formas diferentes, entendeu? Quando a gente fala uma pessoa que usa pornografia, eventualmente, um menino novo, uma menina nova, ou até às vezes o casal, a mulher não tá chegando junto, tá lá, até a mulher tá usando, é uma coisa. Eu tô dizendo o cara que é viciado em pornografia é aquele cara que assiste um vídeo pornô de 30 minutos do começo ao fim. Se masturba e goza 30 vezes ou 3 vezes, sei lá. Entendeu? É uma compulsão. É uma compulsão. Então é desse nível que eu tô falando, tá? De pornografia. Sim, sim. Né? Então não é a pessoa que tá lá, independente do que a igreja pensa, eu não vou fazer apologia do que eu creio ou eu não creio, mas tem pessoas que têm uma relação sexual e gostam de ver pornografia, o casal tá satisfeito com isso e eles estão, se é certo ou errado, espiritualmente para quem entende isso, é outra coisa, mas o casal gosta. Isso é uma coisa. Mas você ficar ali olhando e olha uma coisa, aí vai pra pedofilia, aí vai. E isso tem compulsão por trás e tem transtorno. Sim, sim, sim. Não tem algo errado. Então o vício é só a ponta do iceberg. O cara que é compulsivo, ele tem algo por trás, seja qual for a compulsão. E quanto mais profundo você vai, é mais onde vai ter que tratar esse tipo de situação. Então, aquilo é só o anestésico, o problema tá atrás, e é isso que a gente vai tratar. Entendi. Bom, eu acho que é isso, Dani. Obrigado aí por Obrigado responder todas as perguntas que nós tínhamos. E agora eu já sei para onde ir, né? Caso eu tenha mais alguma Vocês que dúvida. têm ministérios também, que a gente tenha, vocês têm amigos, você trabalha numa multinacional e essa questão de compulsão está em todas as esferas, certo? Sim. E a dependência química também está. Então, agora você já sabe até como orientar e conduzir jovens que estão perto de você, ou seus liderados dentro do seu trabalho, porque as pessoas às vezes não sabem nem o que fazer e por que fazer, né? Então, para a pessoa parar de sofrer dentro da condição de familiar de dependente químico, ela precisa estar consciente de todas as esferas nesse relacionamento, no tratamento, o que implica a doença, de onde vem, por que anestesia, qual a clínica correta, como tratar com o homem fora da droga, quem é esse homem dentro dessa relação, quando é o dependente químico, quando é o homem, quando é o esposo, tudo isso, porque senão ela vai continuar sofrendo, vivendo com ele ou separada dele, porque tem um detalhe. Essa esposa que é dependente emocional, vou fazer um adendo antes de você terminar, tá? Essa esposa que é dependente emocional, nós não temos clínica. É verdade. Certo? Nunca ouvi falar de clínica. Não existe clínica, existe terapia. Eu tô lá, tô sofrendo por causa dele. Eu sofro porque ele usa droga. Eu sofro porque não tem dinheiro em casa. Eu sofro porque eu pago as contas dele. Eu sofro porque eu amo ele demais e ele não me dá valor. Ela sofre o tempo todo por isso. Mas, na verdade, como eu disse no início, ela é uma dependente emocional de sempre. Desde sempre na história de vida dela. Então, como eu tive um maconheiro, primeiro namorado, depois foi um galinha, depois foi outro galinha, e aí um dependente químico, 4 sistemas adoecidos. Não é que eles são doentes, mas eu procurei relacionamentos para eu salvar, que são difíceis. É melhor quando dói. Porque eu tinha uma distorção de que amar é doer. Nossa. Toda dependente emocional, mulheres que amam demais, tem essa distorção. Se o cara me ama, eu não gosto dele. É fácil. Não quero. Porque eu entendi que amar é doer. O sinônimo de amar é sofrer, como diz a música. Então, o que eu preciso entender? O que é amar? É sentir prazer, é receber, é ser bem tratada, é ser respeitada. Eu preciso tratar a minha identidade emocional, a minha identidade da Dani, quem é você, quem em mim quer a dor, para poder deixar de querer a dor. Então, o que acontece? Essa esposa, se ela continuar nessa relação e por um acaso ele não quer tratamento,
já levou para o transtorno, já viu e ele não aceita, ela precisa entender que se essa relação acabar e ela não aprender a quem ela é, não entrar em tratamento, não entender por que ela é dependente emocional, ela não vai parar de sofrer vivendo com ele ou separada dele. Ela vai continuar sofrendo porque ela vai arrumar o próximo, Sim. que é alcoolista, que é dependente de outra coisa, que pode usar droga, ou pode beber, ou pode ser viciado em pornografia e com isso traí-la. Porque o homem que é viciado em pornografia, ele tem compulsão por aquele sexo e ele vai arrumar outra mulher. Não é porque ele não ama ela. É porque é a compulsão dele. Exatamente. Aí ele acha que ele é um safado, mas na verdade ele tem um transtorno. E aí ele não consegue ficar. Ele ama aquela mulher, mas entende como Sim, que é? sim. Então, ela precisa entrar em tratamento para se blindar do relacionamento atual sim. e para não entrar em um outro pior. Então, a clínica não existe, mas existe essa conscientização. Por isso que eu vim para a internet, para ajudar ela a parar de sofrer vivendo com ele ou não. Ou qualquer mulher que tem um sistema adoecido ou uma relação difícil, porque às vezes ela acha que o cara que é violento não é adoecido. Que o cara que trai não é adoecido. Que o cara que é dependente que não é adoecido a relação. Mas é. É um sistema abusivo que ela traz para ela sem perceber. Porque ela se torna refém do coração dela. Ela é uma refém do coração de qualquer relação que ela está, porque ela não quer perder, porque ela foi abandonada, ela foi rejeitada, e se ela perder esse homem, ela não vai arrumar outra pessoa que possa amá-la. Que não ama. Às vezes não ama da forma como ela espera. Sim. Até ama, mas não da forma que ela espera. Então, é por isso que eu falei tudo isso da clínica. É focada na esposa, que precisa ter conhecimento para parar de sofrer. Entendi. Tá certo? E ela precisa ser feliz também, né? Puxa vida. Ver o que a vida pode dar para ela de melhor. E ela vai aprender a ser feliz vivendo com ele, porque ela vai aceitar ele tal como é. Ele saiu da droga? Esse homem serve para mim? Fora da droga? Serve. Então se relacione com o homem, no momento do homem, e com o dependente químico. Quando ele está dependente, aí sua posição é uma. Eu amo você, mas não aceito o que você faz. Sim. E aqui é o homem que trabalha, que é pai, que é responsável, que tem uma profissão. Não posso trazer isso para cá. Então eu me relaciono normal. Foi assim que eu aprendi a viver com ele sem sofrer. Minha relação não acabou por causa das drogas. Acabou porque o meu relacionamento homem-mulher, meu relacionamento homem-mulher acabou. Talvez por um desgaste, por falta de conhecimento, sim. Mas eu conheci o script da conversa que eu dou para elas também. Porque depois que ela é tratada comigo, eu dou o script de como ela ajudá-lo a sair dessa droga. Mas a escolha é dele, não é uma decisão dela. Sim. Então ela tá blindada e protegida para qualquer decisão que ele tomar. E se ela sair dele, ela não vai arrumar outro sistema adoecido, porque ela já está curada e já venceu a dependência emocional. Entendeu? Entendi. É isso? É isso. Obrigada, viu, Eu Du? que agradeço, Dani. Gente, nós ficamos por aqui e nós nos vemos no próximo episódio, porque Fênix anda com Fênix.